fala assim rapidinho o que você vai ver em Londres nesses dias que você vai ficar lá. Você já falou um pouquinho do último dia, né? No último dia eu já contei, né? No dia anterior, deixa eu colocar aqui o roteiro. Olha, eu vou na Catedral de São Paulo, porque da vez que eu estive lá, eu não tive horário para conseguir entrar. Eu logo depois da saída da Catedral de São Paulo, eu vou para um parque muito próximo chamado Postman's Park. Esse parque, ele para mim é especial, e aí eu não sei... E aí você vai chegar nele. Em cima da Catedral de São Paulo, um pouquinho mais para cima, tem o Postman's Park. Esse é um parque muito simples. Por que eu vou lá? Não sei se o pessoal de casa também gosta disso, mas eu acho muito bacana quando eu vejo determinados lugares que eu visitei num filme. E às vezes eu faço o contrário. Eu vejo um lugar no filme e falo, pô, eu quero ir nesse lugar aí. Tem um filme muito bacana chamado Closer, que é Perto Demais, com a Julia Roberts, com Jude Law, Natalie Portman, se eu não me engano, aquele cara que fez o Rei Arthur. É um filme muito legal, muito interessante e tal. E a menina, conversando com o Jude Law, eles meio que se conhecem e eles passeiam por esse parque. E eles falam de um determinado... É um parque que tem homenagens a pessoas que tiveram atos heróicos. E a menina, ele pergunta, qual é o seu nome? Aí ela fala um nome. E no final do filme, ele volta nesse parque para ele descobrir que ela não falou o nome. Olha, tá vendo? As homenagens são aí. Esse casal tá conversando, olhando. E ele descobre da onde ela tirou o nome, que foi uma plaquinha. E isso tudo mostra nesse filme. E eu quero ir lá. E eu já tô com vontade de ir lá já faz tempo. É óbvio que é um parque que não é muito grande. Isso aí é coisa de você entrar, ficar 15, 20 minutos ali dentro, curtindo um pouquinho, né, vendo e tal, e vai embora, né? Eu não fico muito tempo nessa coisa de contemplação. Mas poder visitar essas coisas eu acho legal. Então eu vou fazer isso. Depois eu vou no Temple Church, que é uma igreja, né, que já foi igreja dos Templários. Ela foi fundada em cerca do ano 1100, é antiquérrima, e ela também foi, se eu não me engano, o hotel de advogados, ou a junta dos advogados, desde muito tempo atrás. Essa aqui, Temple Church? Temple Church, Bacana. Né? Dali, isso tudo foram lugares que ou eu não consegui visitar das primeiras vezes que eu fui, ou eu só consegui visitar a fachada. A Catedral de São Paulo, por exemplo, eu só fui na fachada. Eu tenho lindas fotos dela, inclusive na Blue Light, que a gente chama, né? Que é aquela luz, quando acabou do sol se pôr, é a melhor luz para se fotografar qualquer coisa ligada à arquitetura, monumentos. Aquela luz é sensacional, é uma luz extremamente polarizada, azulona, então eu gosto muito disso, fiquei lá para isso e eu vi que eu ia chegar tarde, não consegui entrar na igreja para visitar, mas eu fiquei lá por fora tirando várias fotos de diversos ângulos, esperando a Blue Light. E em Londres agora eu vou ficar num hostel, um hostel que eu já fiquei da primeira vez que eu fui, chamado Wombats. Ele é muito bem localizado, ele fica próximo à Torre de Londres, aquele miolão ali do Tâmisa, da ponte de Londres, da torre, né? Então é um lugar assim maravilhoso. Inclusive eu ia voltar na Torre de Londres, é um lugar maravilhoso para se visitar. Queria passar mais tempo, mas tá 30 libras, meu amigo. 30 libras. Eu fiz o tour. O tour, né? Você deve ter visto as joias da coroa. Sim. São lindíssimas, lindíssimas. É de uma riqueza que a gente não consegue mensurar. É muito bacana, muito lindo o lugar. Mas eu achei caro a entrada. E como eu já fui, falei, vou abortar e vou me dedicar aos museus. Os museus britânicos são excelentes e a maioria deles, né, são de graça. Então eu vou no Museu de História Natural, que é o próximo que eu ia comentar,
né? Saindo aí da Temple Church. É um museu que é de graça, você só tem que reservar, mas você não paga nada. Depois eu vou para as exposições que tem na Torre da Ponte, que é a Tower Bridge, que eu também já estive para ir nesse atrativo, só que eu me atrasei em um outro, eu já tinha até pago, já estava com o bilhete na mão e não consegui chegar. E na ocasião eu não tinha comprado o bilhete diretamente com eles, eu tinha comprado pelo Viator, que é um site de venda, de concentração de venda de bilhete. E aí eles falaram, se você não comprou com a gente não tem nem como te devolver o dinheiro. Mas depois vamos fazer um capítulo só sobre atrações em Londres? Vamos, Londres a gente vai fazer até mais de um capítulo. Porque assim, você tem aquele bilhete que você compra que dá direito a diversas atrações. Esse é o ponto. Exatamente. Eu fui, você comprava e tinha direito a levar uma pessoa de graça. Então você compra um bilhete e tem direito sempre a levar mais uma pessoa de graça. Isso. Então, isso aí e, já... obviamente, que em Londres você tem que pesar bem a compra desse bilhete, porque a maior parte dos custos que você teria, que são os museus, eles são de graça. Então você tem que ver quanto custa o bilhete versus o que ele te oferece que você não vai pagar. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui essas duas primeiras vezes, em nenhuma dessas duas oportunidades, eu iria ficar em Londres o tempo suficiente para aquele bilhete turístico se pagar. Então eu optei por não comprá-lo e pagar os tickets avulsos. Mas nós vamos falar bastante aqui sobre isso, porque é uma informação importante, né? Tanto o transporte público, como é que você faz aquele cartãozinho do Oyster, né? O cartãozinho do transporte público, quanto a questão de entradas em museus. E para falar bem a verdade, você pode ficar uma semana aqui e só em coisas de graça, né? Só em atrações free, se você quiser. Londres é uma cidade incrível, né? Londres é uma cidade incrível. É muito cara, mas é uma cidade incrível que tem coisas que você consegue fazer bem indo no 0800. Na verdade, é só um museu, céu aberto, né, cara? Só de andar. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. É uma cidade